Vamos começar. Queria começar orando para que Deus ministre em nossos corações, para que Deus venha falar conosco, para que Deus abra nossa mente. Creio que será um tempo bem gostoso, uma reflexão. Não vou me demorar, né? Mas eu quero que Deus marque o teu coração com esta reflexão. Feche os seus olhos neste momento e junto comigo vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer o teu santo e glorioso nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor infinito. Pai, o Senhor é tremendo. O Senhor é bom. Mesmo quando as coisas não caminham da forma que nós gostaríamos, mesmo quando as coisas parecem que estão totalmente desfavoráveis a nós, o Senhor é amoroso. O Senhor cuida. Mesmo achando que muitas vezes o Senhor esqueceu de nós, o Senhor não cuida, quantas vezes já paramos e pensamos nesse sentido, mas depois nós vemos, ó Deus, como o Senhor nos amou, nos protegeu, cuidou. Deus, eu quero te agradecer porque as tuas misericórdias são enormes para as nossas vidas e elas se renovam a cada manhã. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor vá de encontro à vida de cada um neste momento. Aqueles que estão angustiados, aqueles que neste momento estão se questionando de tantas coisas, talvez coisas que não estão indo bem para as pessoas. Que o Senhor derrame do teu bálsamo e que o Senhor fale ao coração de cada um e que elas possam ouvir do Senhor o teu amor, o teu cuidado. Sentir, ó Deus, a tua presença, sentir, ó Deus, a tua unção. Pai, eu quero te louvar porque o Senhor é Deus. Indiferente de qualquer coisa, o Senhor é Rei, o Senhor é todo-poderoso e nos ensina a te louvar em todo o tempo. Senhor, fala conosco neste momento. Ministra em nossos corações, abra as nossas mentes para entendermos aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Fala conosco e ministra, em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 3, versículos de 1 a 8. João 3, de 1 a 8. Paz, Marlene, seja bem-vinda em nosso meio. Marilene, paz, minha querida, seja bem-vinda também. Aguinaldo. Queridos, vamos ler aqui, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E então nós vemos aqui uma história muito conhecida de muitos de nós sobre a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu.
Hoje, quando nós falamos fariseu, não é algo bom, né? Se eu chamar alguém de fariseu, você é um fariseu, a pessoa não vai se agradar desse nome. Você está me xingando, né? Fariseu hoje, o contexto de fariseu é alguém fanático, é alguém hipócrita, é alguém falso, é alguém que fala para fazer algo, mas faz coisas totalmente diferentes. A hipocrisia, né? O moralismo. Sabemos que naquela época isso reinava realmente ali na vida daqueles homens. Mas na verdade, o significado de fariseu era separado ou santo. O significado do nome fariseu é um significado muito forte, é um significado muito importante, né? Ser separado, ser santo. Ou seja, não era para hoje ser algo deturpado, como muitos hoje fazem. Mas por que fazem isso? Porque os fariseus, infelizmente, se perderam. Embora a função do fariseu era preservar, era observar os mandamentos de Moisés, eles tinham como função e finalidade estar preservando, estar ensinando aquilo que a palavra deixou. Mas, infelizmente, muitos desses fariseus se perderam completamente no meio do caminho e viveram muito moralismo e viveram realmente muita hipocrisia. É muito triste, mas é a realidade, né? Porém, existiam e existe até hoje, né, fariseus, judeus, como cristãos também. Existem aqueles falsos, existem aqueles desonestos, como existem aqueles verdadeiros. Existem fariseus, e existiam na época fariseus que queriam viver o correto. Existiam fariseus naquela época que não estavam mais contentes com aquela situação. E aqui a gente se depara com um homem chamado Nicodemos, que demonstrava com as suas atitudes em ir atrás de Jesus que ele não estava mais contente com aquilo que estava sendo ensinado ou vivido, vamos dizer assim, porque talvez o ensinamento até era correto, mas Nicodemos estava vivendo em um contexto onde a gente percebe que ele não estava mais se agradando em ver toda aquela religiosidade, toda aquela hipocrisia, e aquilo estava incomodando o coração de Nicodemos. E isso mostra o porquê de ele ir até Jesus. Mas como um homem conhecido daquela época, como um mestre da lei, como um homem de nome naquela época, a palavra nos mostra que Nicodemos foi a Jesus à noite, na calada da noite, porque ele não queria que ninguém o visse conversando com Jesus. Imagine os outros fariseus, os outros mestres da lei, vendo Nicodemos conversar com Jesus. Ia ser muito criticado. Então, por mais que o coração de Nicodemos era, poxa, eu quero conhecer este homem de perto, eu quero me aproximar dele, este homem é diferente, este homem está pregando algo que realmente eu estou impactado. Mas, infelizmente, ainda no coração de Nicodemos existia algo que o prendia, que era a religiosidade. Mas ele foi até Jesus à noite. E ele teve um encontro impactante com Jesus. No versículo 2 nós vemos que ele reconhecia Jesus como alguém diferente. Olha lá o versículo 2, vamos ler novamente. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Olha que tremendo. Ele reconhece que aquele era um homem que vinha da parte de Deus. Ele falou, o Senhor é mestre, ele já o reconhece como mestre, né? E ele fala, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Então,
Nicodemos, ele é impactado pelas atitudes de Jesus. Nicodemos demonstra aqui, poxa, esse homem está falando coisas diferentes do que eu estou vivendo até hoje no meio farisaico, né? Aqui nós vemos Jesus anunciando o reino de Deus. Jesus está dizendo, o reino de Deus chegou. Jesus prega o arrependimento, como nós falamos na semana passada. E diz, o Messias chegou. E aquilo chamou a atenção de Nicodemos e ele foi até Jesus. E ele o reconhece como ungido por Deus. E ele diz, parece que é verdadeiro o que o Senhor diz. Mas assim que Nicodemos está dizendo isso, Jesus já o interrompe. Jesus já fala com ele. Olha, é como se Jesus dissesse assim, você não é capaz de discernir os mistérios de Deus, Nicodemos, e nem de participar do reinado de Deus. Você está dizendo algo legal, muito bonito. Você está reconhecendo que eu vim da parte de Jesus, mas você ainda não é capaz de discernir os mistérios que Deus tem. Você ainda não é capaz de participar deste reinado. Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Jesus já sabia lá no profundo do coração de Nicodemos. Nicodemos estava incomodado, estava impactado, mas no mesmo tempo Nicodemos estava vivendo uma religiosidade. Nicodemos estava vivendo algo que ele tinha medo de perder, ele tinha medo de ser criticado, né? Jesus já conhecia isso, então Jesus fala, olha Nicodemos, legal da sua parte reconhecer que eu sou da parte de Deus, muito legal, mas você ainda não tem condições de participar do reinado de Deus. E Jesus o desafia. Jesus faz um desafio para Nicodemos. E Jesus fala assim para ele, é preciso nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E queridos, esse desafio o Senhor Jesus está fazendo todos os dias. Hoje muitos precisam aceitar esse desafio. Hoje muitos reconhecem Jesus. Muitos falam, não, Jesus é o Filho de Deus. Não, Jesus é o enviado de Deus, né? Mas não basta apenas dizer. É preciso agir. É preciso tomar atitudes. É preciso renascer. E aí é o nosso tema dessa noite. Renascer. Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos, em sua sabedoria, não entende isso. E muitos hoje ainda não conseguem entender também. Muitos hoje dizem, Jesus é 10, Jesus é maravilhoso, Jesus, nossa, é o Filho de Deus, né? Mas essas pessoas ainda não conseguiram descobrir o significado que Jesus está dizendo, é preciso nascer de novo. Nicodemos fala, mas como Jesus? Como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? É claro que Nicodemos já sabia que isso era impossível, voltar para o ventre da mãe. Mas Nicodemos estava querendo entender que loucura é essa que Jesus estava falando. E Jesus, no versículo 6, então explica. Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Nascer da carne é nascer como filho de Adão. Nascer do Espírito é nascer como filho de Deus. Nós vemos aqui um pouquinho antes que ele fala, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer como herdeiro de Adão. É nascer como todos nós nascemos, normal, né? Biologicamente. É o primeiro nascimento. É o nascimento em Adão. Mas você lembra que nós temos falado que Adão disse não a Deus? Não sei se vocês estão acompanhando as outras ministrações, mas nós temos falado, Adão disse não a Deus um dia.
no jardim. Então a gente não pode se conformar em aceitar que eu sou apenas nascido de Adão. Sim, nós viemos de Adão, nós nascemos de Adão, né? Adão é o ser humano, nós somos seres humanos como Adão, mas nós não podemos nos conformar, com o nascimento apenas em Adão, porque Adão um dia negou a Deus. Nós temos que nascer do Espírito, e é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. É preciso também, Nicodemos, nascer do Espírito. Nascer de novo mostra que não somos espíritos autônomos. Sabe o que acontece hoje? Muitos querem viver na autonomia. Muitos não querem que o Espírito de Deus nos controle. Repreenda este espírito autônomo na sua vida. Sabe o que é espírito autônomo? É aquele que quer coordenar tudo, é aquele que quer direcionar tudo sem ninguém colocar a mão, sem ninguém intrometer na sua vida. E a maioria hoje não quer viver assim. A gente ouve muito isso. Cada um cuida da sua vida, ninguém tem nada a ver comigo. Amém, vamos respeitar. Mas, querido, se você quer viver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E nascer de novo é deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir. E é isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Repreenda esse espírito autônomo na sua vida. Porque o ser humano não é autoexistente. Nós derivamos a nossa vida de outro espírito. O Espírito de Deus. E eu queria falar um pouquinho da consciência. O que é a consciência? Um homem diz uma vez que a consciência é o umbigo da alma. É até estranho, né? Como assim a consciência é o umbigo da alma? Que é isso, né? O cordão umbilical, ele mostra que o nosso corpo tem origem em outro organismo, né? Quando nós estamos ali dentro da barriga da nossa mãe, nós somos ligados àquele cordão umbilical. E aquele cordão mostra que nós tivemos origem através daquele outro organismo, daquele outro corpo, né? A consciência é a evidência de que o nosso espírito procede de outro espírito. É a voz que fala dentro da gente. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu acho que todo mundo, né? Quando você às vezes está ali parado e vem alguma coisa na tua cabeça, ou por exemplo, né? Quantos muitas vezes estão pensando em tomar uma atitude? Vamos dar um exemplo bem bobo, mas de repente você vê algo de valor, mas que não te pertence. E você pensa, vou pegar, ninguém está vendo, mas algo dentro de você fala assim, não faça isto é errado, isso não te pertence. E você começa a entrar naquela luta, né? Essa é a consciência. Ou quando você fala assim, você está com a mão levantada e você fala assim, eu quero que minha mão abaixe, mas ela continua aqui. Abaixa a mão. Mas ela não abaixou. Por quê? Algo está dentro de mim dizendo para eu fazer alguma coisa, mas a minha postura é outra. Ou seja, a consciência existe em todos nós, né? Seja para nos alertar, para não cometermos algo, para nos orientar, para nos guiar. Aí basta a gente saber como direcionar e entender isso. Essa consciência é uma forma onde Deus pode se manifestar. Através da consciência, Deus muitas vezes vai falar com você. O Espírito Santo de Deus vai falar com você. E às vezes você fala assim, a minha consciência está falando. Mas é o Espírito Santo de Deus, para aqueles que já são nascidos de novo, é o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo se manifestando para te alertar, para te aconselhar, para te mostrar o que fazer ou o que não fazer. Através da consciência que todo ser humano tem, o Senhor fala, o Senhor
mostra, o Senhor muitas vezes conduz. Éramos herdeiros da vida biológica de Adão, mas alguém doou a sua vida para Adão um dia. E é esse alguém, que é Jesus Cristo, que nós devemos nos vincular, porque um dia ele doou a sua vida para que nós então possamos entender a nova vida em Cristo, o renascer. E é esse Espírito que nós devemos submeter. E todo ser humano deve entender que deveria nascer da parte de Deus. Porque o novo nascimento ele implica em uma mudança radical. Quando o Senhor estava falando para Nicodemos nascer de novo, era assim: Nicodemos, você precisa fazer uma mudança radical. A sua mudança radical é negar essa religiosidade que você está vivendo hoje. Aquilo mexeu com Nicodemos. Infelizmente, Nicodemos não tomou uma decisão. Infelizmente, Nicodemos não abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, do seu conhecimento, do seu status e tudo mais. A palavra não mostra Nicodemos dizendo: eu quero isso para a minha vida. Muito triste. Porque o novo nascimento implica em mudança radical. E quando a gente percebe esse vínculo ao Espírito de Deus, nós começamos a viver a metanoia. Lembra que nós falamos da metanoia semana passada? Mudança de mente. Então, quando eu vivo o novo nascimento, o Espírito Santo já começa a agir e eu começo a viver essa metanoia. Algo muito interessante para que a gente entenda, muito importante, presta atenção nisso. Os seres humanos, eles são orientados biologicamente. Eles trazem a bagagem genética, os registros dos pais, os registros dos antepassados. Ou seja, o ser humano ele nasce, ele começa a crescer e dentro desse crescimento seu, ele começa a trazer uma bagagem da sua família, dos seus antepassados e tudo. E nem sempre essa bagagem é boa. Nem sempre essa bagagem vai te levar a algo bom. Mas nós somos orientados, mas nós temos que entender que não é porque nós somos orientados nesta bagagem, né, biológica, que nós temos que aceitar viver isso. Por exemplo, um exemplo, você cresce e começa a descobrir que os seus pais, que os seus avós, que os seus tataravós não têm uma história muito boa. Talvez os seus antepassados viveram debaixo de um casamento que não deu certo. Aí você vê o seu tataravô que se separou, que o seu bisavô que se separou, que os seus pais que se separaram, os casamentos todos destruídos. Ou seja, você começa a trazer essa bagagem para você. Mas eu quero dizer para você que quando o Senhor fala aqui do novo nascimento, Ele está dizendo assim: olha, sabe o que eu quero dizer para você? Não importa o que os seus antepassados fizeram. Não importa se os seus antepassados fizeram coisas ruins, que entristeceram o coração de Deus. Não importa se os casamentos deles deram errado. Não importa se os filhos deles foram todos, de repente, conduzidos para o lado do crime, por exemplo. Não importa. O nascer de novo é nascer uma nova vida, sem uma bagagem de peso, sem uma bagagem da sua vida biológica. Não importa o que aconteceu lá atrás. O que eu estou te convidando a viver hoje é um novo nascimento. Você pode ter vivido dentro de uma família toda errada, toda desconcertada, sem temor nenhum a Deus, vivendo uma vida promíscua, não interessa, não importa, mas eu estou te convidando a viver um novo nascimento. Por isso o Senhor fala, nascer de novo, mudança. Sabe o que é interessante? O ser humano, ele não é prisioneiro de heranças. O ser humano ele pode mudar, ele é diferente do animal. O animal ele é irracional. O animal ele não consegue tomar decisões por si próprio.
Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, João de Barro. O João de Barro, ele constrói a sua casinha, nós conhecemos aquele jeitinho da sua casinha. Então o João de Barro, ele não consegue se reinventar. Vou fazer uma casa para mim, com piscina, com sauna, vou fazer uma casa toda moderna. O João de Barro não vai fazer isso. O João de Barro vai fazer aquela casinha que muitos de vocês já viram e não vai mudar aquele contexto dele. João de Barro vai ser João de Barro sempre, fazendo aquela casinha igualzinho o que ele sempre fez, até a sua morte. O ser humano não é assim. O ser humano, ele pode se reinventar. O ser humano, ele pode mudar toda a situação da sua vida. E isso que é tremendo. Porque Deus fez o ser humano com escolhas. Deus fez o ser humano para viver o seu livre-arbítrio e o ser humano pode escolher. Pode escolher continuar no velho nascimento em Adão, como pode escolher viver o renovo. Pode escolher viver o novo nascimento em Cristo Jesus, queridos. E isso que é incrível. O Senhor está mostrando para Nicodemos e está mostrando para nós hoje que é possível viver de uma forma liberta, sem escravidão. Quantos estão vivendo na escravidão do passado ainda? Quantos estão vivendo na escravidão dos antepassados? Quantos estão vivendo presos com coisas que poderiam estar libertos? Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem amar, pessoas que não conseguem ser verdadeiros, têm dificuldade com a mentira, pessoas que não conseguem ter um casamento estável. Quantos estão vivendo escravos, desiludidos, oprimidos, porque não entendem o que o Senhor Jesus lá atrás já tinha ensinado a Nicodemos? É preciso nascer de novo. E o nascer de novo exige mudança, exige a metanoia. E você tem essa possibilidade, e eu tenho essa possibilidade. Nós somos convidados a Jesus a todos os dias a nascer de novo. Os talmidins de Cristo nasceram de novo. E hoje vivem debaixo de um jugo suave. Hoje vivem debaixo do amor de Cristo, obedecendo e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. O nascer de novo é deixar o Espírito Santo de Deus te guiar. É ouvir a voz, aquela voz que a gente fala, a minha consciência está falando. É deixar o Espírito Santo agir através da sua consciência. É te ensinar, é te moldar, é te transformar dia após dia, é te tirar do velho nascimento. O convite que hoje o Senhor está dizendo a cada um de nós é: você pode mudar toda a história da sua vida. E se ainda existe algo dentro da sua vida que te oprime, eu te convido a nascer de novo. Eu te convido a nascer em Cristo Jesus. Eu te convido a nascer e renascer e deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir. E eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame da tua unção sobre vocês e que você realmente convide o Senhor a fazer parte da sua vida todos os dias. E fale ao Senhor: Deus, se você ainda não tomou essa decisão de nascer verdadeiramente, novamente, de renascer, se você ainda não entendeu isso, o que é nascer de novo, faça isso hoje. Aproveite esta oportunidade e renasça em Cristo Jesus. Nicodemos, infelizmente, não tomou essa postura. Nicodemos preferiu viver no glamour de ser um fariseu, de viver as suas regalias que talvez ele tinha. Infelizmente, ele perdeu a oportunidade. Não perca esta oportunidade. Viva o reino de Deus, viva para Deus. Que Deus te abençoe tremendamente e fale ao seu coração. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por este tempo, por esta palavra.
Que o Senhor realmente nos faça entender esta grandeza da palavra que o Senhor deu a Nicodemos e que serve para nós. A Bíblia é atualíssima. É como se Jesus estivesse falando conosco hoje. Falou há anos atrás para Nicodemos. É como se ele estivesse falando agora para nós. Meus filhos, ou ainda quem não é meu filho, eu te convido para nascer de novo. Oh Deus, obrigado porque o Senhor é tremendo. Porque o Senhor e a Tua palavra se renova a cada manhã. O Senhor é tremendo. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. E que venhamos dia após dia renascer e viver o Teu reino. E lutar contra a carne. E lutar contra o espírito de Adão. E viver de acordo com a Tua vontade. Incomoda cada um que for ouvir este vídeo ainda, que o Senhor venha impactar o coração de muitos, a se posicionar verdadeiramente no Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, que Deus derrame da Tua graça sobre vocês. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você estar conosco até esse momento. Vocês são super bem-vindos. Próxima quinta-feira, é bem provável, estou ainda alinhando direitinho tudo, mas na próxima quinta é provável que nós façamos este tempo no Instagram, aonde nós estaremos falando um pouco sobre política. Ah, meu Deus do céu, isso eu não gosto. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho aprendido isso, porque eu era muito desligado quanto a isso, sabe, no passado. Eu tenho aprendido que nós cristãos temos sim que fazer a diferença no meio da política. Nós temos que dar a nossa voz ali. Nós temos que dar o nosso voto. Nós temos que fazer a diferença. Você sabe o quanto de vereadores, o quanto de pessoas que estão ali dentro tentando enfiar coisas contra a família cristã, contra a família tradicional. Você sabe o quanto de pessoas que estão tentando forçar que os nossos filhos aprendam coisas erradas, antibíblicas dentro das escolas? E se nós, como cristãos, não fizermos a diferença, não mostrarmos a nossa voz, queridos, quem vai fazer isso? Aqueles que querem a mudança. Então depois não adianta a gente reclamar. Então na próxima quinta-feira eu te convido, está quase tudo certo, nós vamos divulgar, depois vamos colocar no Face, fique atento aí. Nós estaremos falando um pouquinho sobre política. Estaremos colocando para vocês a questão da importância de vocês verificarem, averiguarem em quem você quer votar, entender a importância de você pesquisar, de ver o que já se foi feito, o que esse vereador ou prefeito já fez, quais são as linhas de pensamentos deles. Tudo isso é de extrema importância para você dar o seu voto. Então eu te convido, nós não vamos aqui falar para vocês, votem em fulano ou cicrano, nós não vamos fazer isso. Nós queremos orientar a você a entender a importância de você pesquisar, averiguar. Não somente, eu vou votar em fulano porque o meu amigo falou que ele é legal. Eu vou votar em cicrano porque a minha mãe, o meu pai vai votar. Não, faça a diferença. Vá lá, averigue. A internet está aí para isso. Então nós vamos estar aí colocando algumas coisas para que você reflita. Tá certo que vai ser quinta, vai ser um pouco já próximo, mas dá tempo ainda. Internet é só clicar, um clique aparece tudo, você consegue averiguar, analisar, tá bom? Então, que você se prepare para a próxima quinta estar conosco no Instagram. Nós vamos passar para vocês aí depois como acessar lá, e eu creio que será um tempo muito bom. Estaremos com uma pessoa que é envolvida, que entende bastante desta área, e ele vai nos ajudar a nos aconselhar. É cristão, claro, ele é cristão, e ele vai nos aconselhar. E é interessante você refletir sobre isso.
tá bom? Que Deus te abençoe e tenha um fim de noite e um final de semana abençoado. No próximo domingo estaremos reunidos, no próximo domingo estaremos juntos adorando ao nosso Deus presencialmente às 18 horas, e você é o nosso convidado. Se você ainda não veio, venha nos conhecer, venha participar conosco. Se você ainda não faz parte de algum ministério, você está super bem-vindo, super convidado para nos conhecer, tá bom? Que Deus o abençoe, querido, em nome de Jesus.